Eu sou Max Porto, 42 anos, artista plástico, idealizador do projeto Minimins Esculturas Caricatas desde 2003 e também campeão do Big Brother. Paulo mesmo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na área de humanas. Minha formação é em psicologia, tenho mestrado e doutorado em psicologia social e também... de formação, moro em Campinas, sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Beleza. Feito? Podemos? Já estamos no ar. Vamos lá. Vamos lá. Algum traço em comum entre os participantes mais odiados do Big Brother? Como evitar virar o vilão do programa? País continental, 200 milhões de pessoas assistindo praticamente, com a intenção de ser bonzinho ou malvado é o público, né? E lá dentro a gente não tem essa perspectiva. Então, como evitar virar o vilão do programa? Acho que mantendo a cordialidade, a gentileza, né? A boa convivência, o respeito ao próximo. Esse é o maior desafio, né, de um reality show, né, confinado durante tantos meses, com pessoas estranhas. Pelo menos essa foi a minha proposta, né? Tô aqui, eu venci, né? Tipo, eu tentei ser o mais educado possível. Essa questão até na própria vida, né? A coisa mais difícil é a gente realmente se relacionar com o próximo. Às vezes você tá chateado, chega em casa chateado, briga com o pai, briga com a mãe, xinga o pai, depois se arrepende. E aí eu me propus isso. Falei, cara, por mais sofrendo, eu não vou descontar em ninguém, eu não vou descarregar em ninguém. Vou tentar ser o mais educado. Acho que isso vai ser o mais difícil, né? Então, já que eu tô aqui para quebrar paradigmas, então, né, eu vou tentar não sucumbir a essa pressão e tentar ser o mais cordial possível. Eu não tive a oportunidade de participar, mas assim, eu acho que é o que você falou, né? Eu acho que se a pessoa tiver uma conduta respeitosa com os demais, ela tende a ter, se bem quis, ter uma imagem do público positiva, né? Exatamente. Não sei se eu tenho mais a acrescentar com relação a isso. Essa é uma pergunta, acaba sendo construído alguns pontos convergentes, sim, né? Ou, como a gente colocou, algum traço em comum. Eu diria que um deles, a gente pode pensar na questão de personalidade muito forte, né? Pessoas que procuram se expor mais. Outro ponto interessante, posto por você, é que há um esforço emocional muito grande lá dentro. E segurar o estresse dentro de um espaço de confinamento é muito difícil. Então, quando você falou da cordialidade, eu entendo que essa cordialidade, ela é algo que todo mundo busca, se torna tão alto, que aquele lado da personalidade mais forte acaba aparecendo, e aí é lógico o estresse vem para somar nessa questão de ingrediente adicional para que a pessoa acabe sendo, às vezes, um pouco mais ríspido com um pouco mais, né, direto com o outro. E é lógico que aqui do lado de fora as pessoas vão olhando e vão julgando essas questões que são mais, eu diria, contundentes, exato. E aí então eu entendo que tem alguns traços em comuns, e dentre esses traços eu entendo que a personalidade forte é um deles. Eu posso, de repente, reformular um pouco a minha resposta na questão seguinte. Eu acho que todo mundo... Primeiro que essa proposta Big Brother é um jogo de autossabotagem. Né? Eu até costumo dizer que prevalece, vence aquele que se autossabota menos. Né? Tudo ali é feito de liberdade, aquelas coisas todas, e eu entendi que resiliência era a chave. Então eu já fui com essa... levam tão a sério a questão, né? E aí acabam sucumbindo, de repente numa prepotência, numa petulância, numa autoafirmação, e de repente esse traço sim pode ser um traço em comum entre alguns participantes que foram taxados como vilões. Essa coisa da altivez, né, de chegar se impondo e querer ser um alfa e de repente, né, exagerar um pouco mais na energia, na dose ali da questão toda. Outra questão importante é que agora no ano passado todos nós vivemos um quê de reality, né, de Big Brother, todos confinados. Daí quantos membros de famílias que eram então queridos se tornaram vilões, né? De repente um marido, um pai, uma mãe, um irmão, né? Numa convivência forçada ali de 15 dias numa casa. De repente aí você, pô, meu pai não é tão legal assim, né? Minha mãe não é tão legal assim, meu marido não é um cara tão bacana. E aí algumas pessoas foram um paredão por conta disso. Max, aproveita, antes da gente começar, você falou que achou interessante a oportunidade desse programa porque você entende que as pessoas têm, em geral, uma visão superficial a respeito de reality shows, né? Que essa é uma oportunidade para a gente ter uma conversa mais profunda. Esse início de conversa já traz uma questão de
uma dinâmica psicológica dentro do reality show. Qual é esse aspecto mais profundo do reality show que você está entendendo que é importante de chegar à compreensão das pessoas? Bem, primeiro, esse entendimento básico que a partir do momento que vivemos em sociedade, né, em comunidade, nós temos sim a obrigação de sermos minimamente respeitosos, educados e gentis, né? Que ninguém tem a obrigação de aturar a minha deselegância, a minha falta de educação, ninguém é obrigado. Se eu estou num dia ruim, eu não sou obrigado ninguém é obrigado a aturar isso, entende? E hoje em dia né, de uma forma geral, em comunidade a gente vê no trânsito, na fila do supermercado, as pessoas se enervando, descontando, sendo agressivas, né, buscando um atrito, buscando um conflito. Olha, com 30 anos de idade, já cheguei com uma cabeça feita. Eu acho interessante essa observação do comportamento humano, né? Não é só não se trata apenas de show business, isso é interessante só para o canal, para a emissora que está faturando com isso. Mas esse aspecto de você poder estar em casa... Eu era uma criança e gostava de ver documentários, National Geographic, aquela coisa, né? Então, assim, para mim o Big Brother é um zoológico de humanos, né? Onde você vê o comportamento e tudo. E eu me propus esse desafio justamente por isso. Do relacionamento mesmo, né? Das coisas interpessoal, que eu vi tanto falar em... Mas que porra é essa, tá ligado? E foi ali que eu vivi a experiência extrema disso tudo, entende? Então... Claro que a maioria das pessoas assiste o Big Brother com essa visão mais pejorativa mesmo, mais rasa, né? Eu costumo dizer que tem aquelas pessoas que nadam na piscina das crianças com boinha, que não sabem nadar, e tem aquelas pessoas que gostam de fazer a apneia, tá ligado? Então assim, quem pratica a apneia não tem como dialogar com quem está no raso, e quem está no raso não conversa com quem faz a apneia. A gente tem que entender, né, o conceito de dualidade, que os opostos se complementam, entende? Então assim... quando houve o convite para falar mais seriamente sobre o assunto, falei, cara, que bom, porque geralmente sempre com aquela obrigatoriedade de diminuir. O ex-Big Brother, porque o reality show, porque só tem pessoas ignorantes, burras. Eu até costumo dizer, eu sempre fui um cara inteligente. E uma das melhores coisas que o Big Brother me deu foi a licença de ser burro. Eu falei, não, desculpa, eu sou ex-Big Brother, não sei de nada, cara, tá tudo certo. Isso é muito bom, de uma liberdade maravilhosa. Mas um ponto que você trouxe que eu achei, assim, até em função da sua intervenção, as pessoas realmente, elas têm dificuldade na interação. E quando você põe as pessoas em confinamento, você dificulta uma prática muito comum do ser humano, né? Porque ou ele enfrenta ou ele foge. No confinamento não tem o fugir, tem o enfrentamento, porque você está ali preso. Né? E esse período de pandemia mostrou muito isso, né? As pessoas em confinamento, eu achei legal a colocação, né? Que às vezes o pai vira o vilão, né? Vai para o paredão, porque o número de divórcios nesse período de pandemia aumentou muito. Aumentou drasticamente. Isso não só no Brasil, em todo o mundo. Então, assim, essa questão do enfrentamento, né? Ficou mais claro agora, né? O que a gente vê no Big Brother, que é uma coisa de confinamento, que vai estressando a pessoa até que ela... Aqui fora hoje, essa questão do trânsito, fila, as pessoas você acabou de falar. Porque ela ficou muito superficial. Dentro da tua experiência como psicólogo e você como sociólogo, vocês, em algum momento, vocês experimentaram algo parecido com um confinamento severo? Conversaram ou estudaram pessoas que passaram por algo parecido? Não. É que a minha área, a área que eu atuo, que é uma área comportamental, a gente faz experimentos, né? Na faculdade você já faz experimentos, né? Tem um autor que eu leio muito, que gosto, e o autor que eu sigo, que é o Skinner. Então tem a caixinha de Skinner, né? Que é o confinamento do rato, para você condicionar ali. É um dos pilares do conceito Big Brother. Exatamente. Então assim, e logo entra de um jeito e sai de outro. E sabe qual é o mais louco dessa história toda? É que só vivendo realmente essa situação extraordinária, absurdamente extraordinária, eu me flagrei várias vezes mordendo a minha língua, né? Porque você realmente é levado a uma condição emocional, psicológica extrema. Sim. Você realmente fica a flor da pele. Eu falei, amigo, vou pra ganhar dinheiro. Aí na primeira eliminação de um amigo meu, eu chorei que nem criança. Ele foi embora, cara, pelo amor de Deus, volta, meu amigo. E isso é muito louco, cara. As emoções são a flor da pele. É muito doido, cara. Isso é fascinante, é fascinante. É uma experiência de fato, respondendo também a sua pergunta. Eles que são, né, catedráticos nessa situação toda, de ter um pouco mais de interesse nesse estudo, né, porque somos, né, participantes da mídia, da TV, da fama, celebridade, né? Mas é muito louco, porque realmente ninguém sai de lá
o mesmo. Né? Você entra uma pessoa, sai outra, completamente diferente. O que você aprendeu na experiência? Cara, eu posso te dizer que, na verdade, como eu te disse, como eu já fui com uma cabeça muito feita, eu fiz um trabalho de psicológico, mental muito forte. Eu fiquei 6 meses, boa campanha, desenvolveu uma boa participação. Elas sequer passam pela entrevista, porque elas chegam lá prepotentes ao ponto de saber que, tipo, quem vai ser o fulano lá dentro? Sem Marte. Você já esteve em Marte? Então, não sei, eu vou viver, vou experimentar, logo vou ter experiência, acumular... Eu vou saber como é que é, logo vou ter sabedoria, vou poder falar a respeito. Quando eu cheguei lá, eu já tinha uma linha de raciocínio sobre. Já acompanhava, né, 8 edições anteriores à minha, eu participei do 2009. Então, assim, eu posso te dizer que eu não aprendi. Eu aumentei, potencializei, lapidei muitos dos conceitos que eu tinha, entende? Dessa questão mesmo. A minha criação foi uma educação, eu tive uma educação muito humana, né, por parte da minha mãe, que me educou para ser muito cordial, muito gentil, né? E lá eu pude exercitar isso ao extremo e sair de lá melhorado, aperfeiçoado nesse sentido. Né? O que foi em mim foi, cara, eu sou extremamente grato por isso. Achei interessante essa colocação dele, porque eu andei lendo algumas coisas a respeito e 2 pontos me chamaram a atenção. Veteranos, perfeito. Porque ex-BBB é muito pejorativo, é como chamar aquele carinha lá. Então vamos lá. Então, os veteranos, né, Sim. do Big Brother Brasil, eles colocaram 2 coisas que me chamou muita atenção. A primeira delas é, se você vai entrar no BBB, antes já assine um contrato com algum psicólogo ou psiquiatra, porque fundamental. A cabeça vai ser mexida. E a segunda coisa é, quem entrou de um jeito saiu de outro. Exato. E a maioria deles, dos veteranos, sim, colocaram os que prevaleceram, que tiraram proveito disso, foram os que ganharam. E são apenas 20 dos mais de 300 que passaram pela casa. Então esse índice de experiência negativa dos participantes, um estresse desse, e pode sair de lá sem ter do que reclamar, é quem ganha, sacou? Agora o cara que vai lá, se expõe nesse nível, fica ouvindo um monte de desaforo, até hoje sofrendo um monte de preconceito, não é uma recompensa tão gratificante. Mas né? Você me chamou a atenção na sua fala que eu saí melhor. Sim. Mas não foi assim. Não, isso é eu brincando. Psicologicamente, né? Deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Favor, acho que para isso. Eu estou pensando, o Marcelo trouxe uma perspectiva do aspecto humano, mas que tem mais a ver com as ciências sociais. E, por exemplo, quando a gente pensa assim, em situações de crise, num grupo, numa sociedade, numa organização, um fator que a gente ouve, e por experiência a gente pode perceber também, que auxilia a superar uma crise, né, é uma cultura forte, né, valores, princípios fortes, bem estabelecidos. Você disse, quando eu te perguntei o que você aprendeu, você falou que... Então eu fiquei imaginando, sim, se o que você tinha antes eram valores e princípios, e quais são os valores e os princípios que você percebeu que fizeram você ter mais firmeza numa situação de estresse? Muito bem. Sim, muitos valores. Ao longo da minha vida, até como pré-adolescente, adolescente, 32 atualmente, saí de casa muito cedo, eu sou artista plástico, eu tenho uma relação muito peculiar com a minha arte, né, de imposição, né, de me impor como artista, de fazer as pessoas entenderem. Então, a questão das pessoas para ter um entendimento, um respeito pela minha arte, para consumir minha arte. Eu não sou feirante, eu faço arte. Enfim, até venho de uma base familiar que teve, sim, seus conflitos, mas naturalmente eu sempre fui o cara que queria quebrar isso dentro de casa. Então, eu sempre era o filho, o irmão que trazia o diálogo, trazia, né, um apaziguamento ali entre os familiares. Porque, mano, pra mim não faz muito sentido ficar perdendo tempo, remoendo, fermentando e ficar naquela coisa toda, entende? Então, quando eu percebi a questão do Big Brother, de viver, de fato, colocar em teste todos esses meus valores, esses meus princípios, tudo que me foi ensinado, né? Falei, pô, eu bato no peito para dizer que eu respeito as pessoas, mas será que numa situação extrema, de estresse extremo, de privação de tudo, eu vou conseguir manter a minha humanidade? Vou conseguir manter a minha gentileza, vou conseguir manter... E consegui. Um dos maiores orgulhos que eu tenho foi ter passado por essa experiência e até hoje ser reconhecido, 12 anos depois, ser reconhecido como um dos caras mais gentis, mais educados, mais humanos. Eu sou o grande irmão, eu sou o Big Brother, o camarada. Eu ganhei um título de camarada do Brasil, entende? Isso é muito bacana. Não é a questão da grana,
né? É questão de sair de lá com uma faixa de, pô, você é um cara legal, saca? Não pejorativo, mas sim com algo bem exatamente, positivo. eu fui mostrar um valor, sacou? Eu quis elevar um pouco mais o nível da coisa, a galera entendeu o meu recado, me bonificou com isso, e até hoje eu tenho uma vida ainda mais incrível. Como nasce o carisma? Há características matadoras para vencer uma edição do Big Brother? A questão do carisma, eu entendo, né, que isso vai muito da Constituição, e aí entra um pouco daquilo que o Luciano lhe perguntou, que é a questão dos valores. Né, a construção do carisma está com a construção da própria identidade da pessoa, mas a identidade que vem da família. E é lógico das experiências que a pessoa tem. Então, o carisma nasce desde a sua tenra infância, né, no meio familiar, depois escolar e depois no meio que você vai constituindo. Há características matadoras para vencer uma edição do Big Brother? Bom, o próprio Max já falou, né? É manter, né, a cordialidade, manter o carisma. Vencer, talvez, a persona tem que ser construída lá dentro. Né? Acho que a grande característica que leva as pessoas a perder o Big Brother, eu acho que é quando elas se expõem demais. Então, se você consegue manter uma certa característica ou uma certa persona dentro do Big Brother, né? E se ela for muito alinhada com quem você já é, eu diria que aí a gente tem um ganho a mais. Carisma, para mim, é um mistério. Assim, da perspectiva da sociologia, e eu estou representando aqui, de alguma forma, a sociologia, existem alguns pensadores que se debruçaram sobre isso, mas mesmo no caso de um clássico, que é o Max Weber, quando ele fala de carisma... Qual o nome dele? Max Weber. Então, tinha que ser. Tinha que ser, tá vendo? Tem a ver. É o carisma total. É o carisma total. Tá no nome. Sociólogo. Só botar o nome do filho de Max, tá tudo certo. Né? Mas mesmo ele estuda o carisma e é importante, eu acho que é muito aprofundar aqui nesse assunto, mas mesmo ele, que é um racional, um sociólogo, ele diz que o carisma é um dom divino. Então, assim, eu não vejo outra forma de ver o carisma a não ser que seja uma simulação de carisma que consiga, de alguma forma, cativar. Mas, assim, o que não é impossível. Mas eu vejo o carisma como uma coisa espontânea. Eu vejo como uma coisa espontânea. E se a pessoa tem o dom do carisma, que é um dom, assim como o dom artístico, aí ela tem uma facilidade maior para ter um bom posicionamento num trabalho como esse, porque os artistas, e no reality show, em alguma medida, a experiência é muito semelhante, elas trabalham assim, com um relacionamento de cativar o público. Então, se a pessoa tem carisma, ela vai ter ali seus fãs, assim como um artista tem. Então, se a pessoa tem um talento de carisma, você é um artista, né? Tem essa fluidez de sentimentos, etc., para ter essa possibilidade. Acho que a chave é essa. Você trouxe, você ganhou. Né? Então, você tem como... Mas é segredo, não espalha, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Senão vão pedir dinheiro emprestado. Isso. Mas só aqui tem alguma dica, né? Carisma com uma empatia assim, resiliente. Porque o Big Brother é um fenômeno de audiência. Obrigado pela gentileza. Uma vez eu fui convidado para palestrar numa faculdade dos palestrantes. Tinha o diretor de jornal, muito com status, né, respeitados, né, nesse a questão mais ou menos como a gente está aqui hoje. E aí permitir, né, enfim, só não vou aplicar a resposta aqui. Primeiro que o Brasil, nós como latinos, nós somos muito emocionados, nós temos a emoção à flor da pele, diferente do europeu, do norte-americano, que são, né, uma cultura mais pragmática, mais fria nas relações. O brasileiro chora, a gente gosta de chorar, a gente gosta de ter empatia pela dor do outro, aquela coisa toda. A gente que falava da vida de todo mundo, isso aí depois foi para os salões de beleza, existiam nichos, né? E aí as mídias começaram a proliferar esse costume, através das novelas, das revistas de fofoca que falavam do Tarcísio Meira, da Glória Pires. O Meira, que é um ator, está fazendo na vida pessoal dele, que não atuando, né, não como ator. Então toda essa nossa cultura, muito potencializada pela TV, né, que nós somos uma cultura. Hoje em dia todo mundo quer ser ou jogador de futebol, os jovens ou querem jogar futebol como o Neymar, ou querem cantar como a Anitta, um soldado, ou quer ser um físico nuclear, ou quer... Entende? Então, assim, a nossa cultura, ela pende muito por isso, por conta dessa influência, desde
muito cedo da televisão, né? E aí com a internet, no Brasil, que também é um fenômeno, uma coisa que a gente pulveriza tudo. Então assim, eu acredito que muito se dá por conta disso, né? Esse interesse pela vida do próximo, de saber o que o outro está fazendo, né? Eu, quando era criança, a minha mãe me explicou que respeito é você não botar o seu eu no eu do outro, né? E a gente faz muito isso o tempo inteiro. Você está vendo os dramas reais, o comportamento real, espontâneo das pessoas. Se a gente tinha antes fascínio pela novela, se antes nas ruas um vilão da novela das 8 era xingado nas ruas, imagina você, uma pessoa real, vivendo um drama real, numa novela da vida real durante 3 meses, 24 horas por dia. Você vê a pessoa tomando banho, comendo, chorando, saudade. Então assim, o Big Brother existe no mundo inteiro, mas no Brasil, eu já tive a oportunidade de assistir o Big Brother fora do Brasil, e aqui esse fenômeno justamente por conta disso, porque as pessoas elas têm essa coisa da novela, do mocinho, do vilão, né, esse antagonismo, essa coisa toda, né? Esses arquinar e torcer no futebol, né? Então acho que vai muito por aí. Você quer aproveitar e falar já? Ele foi profundo, né? Eu sou desses, mano. Ele aproveitou aí, eu gostei da frase da sua mãe, não botar o meu eu no eu do outro. Não faz todo sentido, hein? Olha, Brasil, mas assim, se a gente for pensar um pouco antes da televisão mesmo, o que a gente tem é a questão da... Antes a gente tinha a vivência em comunidades, né? Essas comunidades foram perdendo seu espaço porque precisaram crescer, viraram grandes sociedades, e a sociedade chega com toda a sua tecnologia ou mesmo com as suas inovações, né? E se antes era interessante ficar na janela olhando a vida das pessoas, né? Hoje eu amplio isso, assim como a comunidade deixou de, né, perdeu espaço, eu amplio isso na sociedade. Então, numa sociedade, a gente estava até discutindo a questão de São Paulo, né, na sua grandiosidade e o quanto o ser aqui é invisível pelo tamanho da cidade, então ele se apega a alguma coisa. E a televisão, a internet acabou oferecendo esses veios. E é lógico que, em função da cultura do brasileiro, né, consumir novela, o vilão, o mocinho, e o Big Brother veio, né, porque aquilo ali é real, não é mais uma coisa filmada, você acompanha diariamente, né? E se eu não me engano, a ideia do Big Brother saiu de um livro. Sim, né? 1984. 1984. Isso mesmo. E aí, o quanto as pessoas estavam dispostas a fazer coisas que normalmente no dia a dia não fariam em função de um prêmio. É lógico que essa pegada foi totalmente inovadora. Então vamos ver então o que cada um é capaz de fazer por conta de um prêmio. É lógico que a televisão, o modelo do Big Brother, ele tem lá as etapas, né, que acaba limitando algumas coisas, mas em suma cada um ali está interessado em desenvolver a sua melhor estratégia para chegar no fim, que é o prêmio. Você me permite fazer um adendo? Claro. Essa percepção eu tive muito cedo, no meu primeiro emprego, com 20 anos, trabalhei num banco, e essa busca pelo prêmio, a questão do comportamental, da persona, eu já via dentro da empresa. Sim. Né? Então, assim, as pessoas veem assim, mas o Big... Não é tão extraordinário, porque no dia a dia você já está praticando isso. Sim. Né? Você já está ali, você não é a pessoa no emprego que você é em casa. Se você é um cara que é mais espalhafatoso, no emprego você é um cara mais contido, porque você está buscando um prêmio, que de repente é uma ascensão, né? Subir um cargo, ou melhorar de emprego, você quer mostrar um bom resultado. Entende? Então, assim, não existe esse disparo no Big Brother. Então, assim, está todo mundo ali buscando o mesmo objetivo, mas numa empresa é igual. Todo mundo quer chegar a chefe, né? Então, é mais ou menos por aí. É uma reprodução, né? Exatamente. A vida leva a gente a... Eu não consegui ter essa noção tão descolada. Para mim, eu falei, cara, é mais do mesmo. Eu já estou vivendo isso. Sim. Eu só vou viver de uma forma diferenciada, né? Com câmeras, vivendo uma... Né? Para mim, a questão mais difícil era a privação das coisas. Mas no comportamental, dentro da questão do RH, né? Que eu até mencionei antes, já eram coisas que usaram depois, entende? O professor Ciampa, quando ele traz a questão da teoria da identidade, ele fala que nós variamos as personagens conforme o cenário. Somos multifacetados, existe um eu para cada situação. Exato. E aí o que acontece? Na empresa é uma coisa, só que o diferencial do Big Brother é que ele força esse eu ao extremo. E aí as pessoas querem ver até onde isso vai dar. Isso, é o limite. Exato. E aí você cria... E é lógico que ali o limite também está na saúde mental das pessoas. Existe privação de sono, de comida, de tudo. Exatamente. De tudo. Eu sonhava com cheeseburger lá dentro. Exatamente. E eu nem gosto de fast food. Isso é muito louco, né? E isso causa um frisson, né, de audiência. Por quê? Porque as pessoas querem ver até onde isso vai dar. Até onde ele consegue ser resiliente
para saber se ele consegue chegar no prêmio, né? Me veio agora uma questão que é a paixão. O significado da paixão, né, no dicionário é sofrimento, é dor, né? Paixão Sim. de Cristo, né? Via Crucis. Então, só para complementar minha resposta, na questão do brasileiro é apaixonado, porque a gente gosta né, dessa coisa do drama, do sofrimento, e daí você vê a novela e você chora, você vê o Big Brother do cara sofrendo porque está com saudade de não sei quem, você chora, você... Entende? Então é tudo muito, muito superlativado, entende? Eu acho isso fascinante. Tem um adendo que vale a pena a gente pensar, que é a questão do imaginário que as pessoas acabam tendo em achar que aquilo ali é uma reprodução de uma realidade que é vivida aqui fora. Tenta-se fazer da casa um ambiente de casa. É aí que está o segredo. O segredo não é. Não é. Não é, porque é algo totalmente diferente. Tudo condicionado. Privação de sono, privação de alguns tipos de alimento, provas extenuantes. Quer me dizer que não é só festa e bagunça e gostosas na... Fala, mestre. Você não lembra da pergunta? Eu lembro. Pode colar. Eu lembro. Quer que eu leia? Não, eu lembro. Manda ver. O que fez ele fazer sucesso e ter tanta popularidade? Eu estou achando interessante a conversa. Maravilhoso, eu vim por isso. Adoro. Porque tem um aspecto interessante no fenômeno, porque o reality show é um negócio dois. Os aspectos. Eu estou achando interessante o que está sendo dito, eu fico olhando outros aspectos. Eu tenho uma imagem, né, e que a conversa enriquece com mais pontos de vista, de um pouco de preocupação e de desconforto com o reality show. Por quê? Né? Se o público, ao assistir, aprender sobre estresse, aprender sobre dinâmica de relacionamento e estiver estudando comportamento humano e como é que pode aplicar lógico, tal, resiliência, tem uma sabedoria, não é uma experiência trivial de se viver. Obviamente não é. Ok. Mas tem um outro aspecto que é o espaço dado assim, na mídia, que é simbolicamente o centro de atenção de uma determinada coletividade, que hoje diminuiu por conta de internet, esses inúmeros canais, então distribuiu o foco. Mas assim, bastante. Mas quando os reality shows começaram, ainda tinha um domínio das poucas redes de televisão. Então aquilo que aparecia na Globo e etc e tal, era o retrato para muita gente da realidade. Então, imaginar a quantidade de tempo que as pessoas ficam observando a intimidade de outras pessoas... É voyeurismo. É voyeurismo, não me parece... Também. Então, o foco de atenção é menor do que a vida disponibiliza. Né? Deixa eu te colocar uma situação aqui que eu vivi na prática. Posso só colocar um negócio? Deixa eu só colocar essa aqui, senão eu perco a linha de raciocínio. Desculpa, deixa eu te pedir a licença para isso, senão realmente eu vou perder a linha de raciocínio. Mas certa vez, há 12 anos eu vivo de atrair essas pessoas que querem me confrontar, me diminuir. Tipo, quem você pensa que é? Você é um ex-BBB de lixo, porque a TV, porque a Globo, porque não sei o quê, porque Big Brother, você... Isso aí, entende? Aí o cara, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmão, vamos lá então. Você gosta de futebol? Ele, gosto, mas que nível? Pô, sou apaixonado, qual é o teu time? Tal. Eu falei, você ama? Cara, lá suado e gritando e cantando e não sei o quê. É paixão, não é? É entretenimento, não é? Você vai ali para poder aliviar. Ninguém vai para um estádio de futebol buscando conhecimento. A pessoa vai para se aliviar. A televisão para mim sempre foi um aquário. As pessoas buscam a TV. Eu trabalhei o dia inteiro virando laje. Eu chego em casa cansado, depois de jantar, tomar um banho, eu quero ver televisão que vai. Entende? Então assim, eu não entendo muito essa questão que você pontuou agora, irmão, entende? As pessoas me cobram isso. Porque você não passou. Eu falei, cara, eu estava ali dando o meu melhor. Se você por você, cara. Entende? Foi como você colocou, a TV não tem essa obrigatoriedade. Concorda ou não? Eu concordo. Depende. Então, não é? É que depende. É que na grande massa, né, se a gente for pensar que existem não só o programa do Big Brother... Superficiais, até mais rasos nesse sentido. Então, pelo menos o Big Brother ainda traz um conflito humano, uma experiência humana, comportamental, que pode ser interessante. Mas a grande massa não olha por esse viés do conflito humano. Eles vão lá para realmente acompanhar. Querem ver o circo pega, é pão e circo, é Roma, Então, mas é aí que eu ia chegar. Desde Roma, que a história do mundo é mundo... Enfim, mas existe na televisão também, e a gente não pode desconsiderar, o lado educativo. É lógico que talvez este programa em si
não tenha... O nosso combinado aqui é a gente ser franco, né? Bater um papo, assim, ouvir, mas falar como enxerga e como sente. O que eu disse, o reality show, que tem uma riqueza de experiência de vida que interessa. E eu estou achando interessante a conversa. Bom, fico feliz com isso. Agora, a hora que a quantidade de tempo que se foca a atenção, né, é um cultivo de um foco miúdo de um país, alguém querer, né? Nós precisamos ter o espaço efetivamente para a gente experimentar, viver o que a gente quer e tal. Então, assim, não me passa pela cabeça, não tenho nenhuma ideia de querer dizer que para alguém não fazer o reality show. Mas quando eu vejo o reality show, eu vejo uma experiência, né? As pessoas que estão assim, lá dentro, elas são catapultadas para o universo da celebridade. Algumas conseguem continuar com a aura da celebridade. E consegue assim, a aura da celebridade, então há um culto, uma aceitação, uma afirmação da celebridade por uma construção simbólica a partir de coisas muito miúdas da experiência de vida das pessoas, como químico mais social, assim, sociológico. Nós vivemos uma sociedade de massa. E ela assim, aparece nos centros de mídia, né? As pessoas que estão no foco, elas celebram. E o que o Big Brother, de alguma forma, trabalha e cultiva, que é importante ser celebridade, porque é esse o jogo, as pessoas entram lá para ser celebridade. Ser celebridade está no centro pelas coisas que se faz no Big Brother, próprio sentido de valor, que examina. Então ali, está no centro, está na Globo, as pessoas acabam valorizando aquilo que não constrói uma sociedade. Então, assim, de alguma forma, o Big Brother acaba sendo uma deseducação da capacidade de se construir, mas tem a condição de produzir um país que seja potente. Isso de ser importante, fazendo aquelas fofocas, aquelas futricas. Você, com a sua colocação, só sublinhou o que eu coloquei aqui anteriormente, que a função da TV é entorpecer as pessoas, o topor da sociedade, hipnotizada, desde os índios com o espelho, a questão do beta e do alfa. Uma sociedade de baixa autoestima, você está uma coisa que é inerente a todo brasileiro, o cara que está ali invisível na megalópole São Paulo, se ele está no foco, na Globo, sai dali, usavam, me idolatravam. Eu não sou ídolo de ninguém, eu nunca me vi dessa forma, mas existe essa coisa de cultuar quem está um pouco mais acima na pirâmide social, essa coisa toda. Eu acho que muito vai também da questão da baixa autoestima, que para mim é um câncer na cultura brasileira. É bem complexo, entende? Mas essa é a cultura brasileira. É que talvez, não sei, também não, a intenção não é estender, mas com sua linha de pensamento. Mas eu entendo que desenvolver essa capacidade, aquilo ali é um produto, assim como outros. Né? Desde a questão do celular, quando você tem a capacidade de discernimento, não vai ser construído ali, mas vai ser construído antes para a pessoa poder saber se aquele produto pode ser consumido por ela, ou se ela está afim de consumir aquilo, porque ela pode querer consumir outra coisa. E nas poucas tentativas também que fizeram de colocar cultura e coisas mais densas na TV, foram que fizeram. Hoje o celular tem acesso, né, à internet. Então você tem acesso a um mundo de cultura se você tiver realmente afim de. Dentro desse contexto, o que falta é um pouco antes, né, que vem antes. Do que eu quero consumir. Deixa eu trazer um aspecto mais sociológico mesmo, aí a contribuição mesmo do tipo de seguinte. Em sociedades tradicionais, tipicamente que se organizavam a partir do costume das gerações anteriores, como as sociedades medievais e a sociedade, havia uma cultura ancestral, havia uma referência do que é o mundo, como é que ele funciona, o que é certo, o que é errado, né? Como sendo uma realidade. É isso que se chama nas ciências sociais de modernidade. Sim. É uma sociedade que rompe com os nexos culturais, assim, tanto de compreensão e cosmovisão como de política e economia, daquilo que
emergiu espontaneamente da história da sociedade para uma aposta numa reorganização, uma rearticulação da sociedade a partir da racionalidade. Quando ela se estabeleceu, ela trocou o absoluto, principalmente foi o apogeu da confiança na racionalidade. Mas o debate já começou ali. No século XX, o século começa já arrebentando. Guerra, nazismo, a forma de comunismo do stalinismo. Não era racional aquilo, né? Ao mesmo tempo, assim, veio um conjunto de debates intrínsecos à área da ciência e do conhecimento, questionando a realidade como a gente vive, que é assim, uma fragilidade do mundo, né? O que é uma coisa, o que é outra, o que pode, o que não pode, as identidades. Então nós vivemos um momento onde existe uma multiplicidade disso aí, né? E, por um lado, isso é uma liberdade, né? Porque a tradição iluminava, mas aprisionava. Então nós estamos num mundo desaprisionado, mas desorientado. Uma multiplicidade de experiências, uma multiplicidade, múltiplos discursos. Nós estamos tendo a possibilidade aqui de uma turma que acha importante realmente desconstruir aqueles alicerces, porque quer mesmo mais liberdade, e tem uma outra turma ressentida. Dos progressistas de um lado e os conservadores. Conservadores. São os ressentidos com a bagunça. O fascista é sempre o outro, nunca é você. Né? Apostando ainda no projeto iluminista, que faz parte da nossa história, de que a gente pode botar o mundo em ordem a partir da nossa racionalidade, do nosso bom senso. Uma das duas, eu não me sinto à vontade com nenhuma das duas, nem ser progressista e confiar de que a gente vai reorganizar o mundo de ponta a ponta pelas nossas ideias e vai funcionar, e nem eu estou querendo a certeza da tradição do passado e ficar segurando o mundo para que ele não aconteça essa bagunça. Então, assim, esse é o momento de superficialidade em relação ao mundo. Então, assim, o que eu quero realmente da minha vida, o que eu faço, que projeto de sociedade eu qual? No fato de ele ser celebridade, pelo que as pessoas do Big Brother fazem para ser celebridade, ele está pairando assim, numa superficialidade com relação ao que é realmente a vida, o que é a sociedade. O pessoal dos tradicionalistas querendo segurar a bagunça e o pessoal progressista. É um momento assim muito rico. Já respondeu. A gente respondeu. Quer acrescentar alguma coisa? Cara, pois é, tá aí. Só para não passar, né, em branco aqui a pergunta, só para a gente reforçar um pouco. Essa coisa de projeção, de se projetar no outro, de ver, sabe, aquela pessoa mais modesta, de olhar para artista da televisão. Eu quero ser artista de televisão. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer ser amado? Quem é que não quer ser aceito? Quem é que não quer ter um séquito de pessoas ali te idolatrando? Tudo que você fala é lei. Tudo. Um líder na presidência que as pessoas idolatram como se fosse um semideus. E não é só esse. O melhor de todos os brasileiros, o alfa, porque ele é o meu representante. Característica. Não é uma carência, não é uma ausência. É uma característica, vamos dizer assim natural, assim, de projetar, de ter uma referência, de aprender com alguém, sim, de se mirar, de ter o herói, as referências. A questão é que nós vivemos um momento carente de boas referências, esse que é o ponto. Mas vai muito na questão da cultura. Eu costumo dizer para a galera o seguinte, aqui no Brasil, eu até faço um desenho para a galera, que é o seguinte, no Brasil a gente tem o seguinte, eu tô aqui e vejo a pessoa aqui em cima. O ímpeto do brasileiro, até de uma forma natural, até coisa do hater, é derrubar esse cara. Tá se achando, desce daí, mano. Entendeu? Aí pra pessoa se nivelar por baixo. Quando em outras culturas, quando você vê alguém que está em cima, você vê como exemplo e você só é um pecado você ser bem sucedido ou você tá melhor. No Brasil, num país tão desigual, um país de tantas pobrezas, e não somente financeiras, você tá melhor que alguém é um pecado. Então as pessoas querem, de certa forma, até por defesa, até por dor, te apagar um pouco. Não existe, vamos pensar, acho que faz sentido o que você está dizendo, que não existe no Brasil uma cultura, um período imperial, assim, uma aristocracia que tinha um monopólio daquilo que era bom, né, e possuía tudo, e assim, conforme a gente chegou no momento que a gente está, assim, mudou a instituição da lei.
mas continua tendo uma parcela da população que é dona e as outras se sentem despossuídas, inclusive daquilo que é público, né? Então, assim, público, né? A rua, o prédio, assim, o público. Perfeito. Eu lembro, aí a primeira vez que eu fui para Brasília, eu visitei o Congresso Nacional. Eu acho muito bacana aquilo tudo, é simbólico, bonito e tal, sem saber, sem falar do que acontece muitas vezes dentro dos prédios, mas eu fiquei encantado com o poder simbólico daquilo. E eu lembro que eu cheguei no Congresso Nacional, assim, eu já era mais velho, assim, tinha feito faculdade já. E aí eu cheguei na porta lá no momento e eu perguntei assim, eu posso entrar? E assim, a mulher olhou para mim e falou assim, essa é a casa do povo. É claro, pega a senha. Aí, a hora que eu vi aquilo, eu me toquei, né? Eu não tinha um sentimento de posse do patrimônio público do país. No meu coração, eu não sentia como meu. E isso é cultura. Isso é cultura. Tem que estar abaixo. Mas exatamente esse é o ponto. Assim, nós vivemos numa sociedade que a ordem, a norma, é que a sociedade é nossa. De que o bem público é nosso, de que o espaço da instituição política é nossa propriedade, não é propriedade de alguns. Mas na nossa cabeça, no nosso coração, ela continua sendo de alguns. E aí por isso que me incomoda o Big Brother. Ao invés de eu estar cultivando um sentimento de posse do mundo, que é legítimo segundo a lei, eu estou cultivando um sentimento de chegar e alcançar o meu bem-estar com aquelas parafernália, o que acontece lá dentro. Então, assim, existe um espaço de crescimento para a sociedade brasileira. Existe um espaço. E esse espaço é um espaço cultural, é um espaço de atitude, é um espaço de educação. E nós ainda não estamos construindo no Brasil esse espaço de cultura, de conhecimento como precisamos. Posso supor? Por favor. Eu entendo toda essa posição e essa indignação, mas que nem quando você citou o seu exemplo, né? Eu estive no Chile alguns anos atrás e eles passaram, lógico, por uma ditadura incrível lá. E é uma coisa incrível de não crer, né? Não, de ser legal. De absurda. Eu fui conhecer. Daí, eu não acredito que isso aconteceu. Não, porque eu fui conhecer o Museu dos Direitos Humanos lá e você vê aquele monte de foto de tantas pessoas que sumiram. E uma coisa interessante do povo chileno é a apropriação do espaço público. Você vai às 2 horas da manhã numa praça pública, tá cheio de criança, cachorro correndo, gente correndo. Porque eles foram privados, né, por tanto tempo daquela movimentação, que eles aprenderam a se apropriar do espaço público e não pedindo mais autorização, porque antes era necessário. E apesar dos carabineiros, que são a polícia deles lá, né, eles têm uma posição bem truculenta, mas eles estão lá para manter a ordem. Mas a população se apropriou do espaço público. Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de um povo que é carente de herói, como você colocou, né? Eu lembro que quando o Ayrton Senna fazia aqueles, né, a primeira vez que ele ganhou uma corrida de Fórmula 1, que ele levou a bandeira, todo mundo se sentiu pertencente àquela vitória, porque tinha um herói. E eu nem morava no Brasil na época. E foi muito interessante, porque aquilo se expandiu para o mundo inteiro, e o brasileiro começou a ter orgulho de ser brasileiro. Orgulho de cantar o hino, orgulho de um monte de coisa. Só que a gente vive numa sociedade de consumo, então é lógico, como você bem colocou, né, as coisas elas foram se dissolvendo com o passar do tempo. Né, e algumas coisas nunca se constituíram. No Brasil as coisas não se constituíram, como é a questão do fato de você entender que o funcionário público, o político, é um funcionário público. Eleito por você. Nível de idolatria pela tiazinha do café. Eu fui para exatamente. Eu fui para Brasília e eu não pedi. Eu não pedi. Ele está servindo o povo. Ele está abaixo de ele está abaixo do povo. É para o povo e pelo funcionário. povo. Deixa eu fazer um adendo só para não esquecer. Desculpa até o exagero nas ideias. Só para concluir. Por favor, desculpa. E eu entendo a sua indignação. Eu também fico indignado quando você vê algumas superficialidades em alguns programas ou na própria televisão, né? Em alguns aspectos. Não dá para a gente generalizar, porque, como eu disse, ela também tem um espaço cultural ali. Mas é aí que eu foco. Você primeiro tem que ensinar as pessoas a discernir, porque aquilo ali vai aparecer, é a sociedade de consumo, é um produto. Quem que vai ensinar?
Não é mais a igreja. Não é mais a igreja. Não é mais a ciência a tradição, absoluta. Não é mais a tradição. Quem é que tem essa função na sociedade? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta. Mas eu ainda entendo que é pela educação. Agora, que educação? Sim, é a cultura, é que compreensão, educação? é visão de mundo, é valores. Mas quem ensina? Então, assim, se eu for pegar... Aí você pega as apostas de novo lá, que você se divertiu. Aí você pega, assim, o povo do progressista, ele vai entender que ele tem uma visão da realidade científica e que é certa, e que nessa visão científica e certa ele ocupa o lugar do Estado e ensina para todo mundo. É iluminista. Ou você pega o outro tradicionalista, que pega a visão religiosa que ele tem certeza, bota debaixo do braço, quer subir lá no governo e ensinar para todo mundo. Assim, são duas respostas que digladeiam e as duas não dão conta da realidade. Mestre, a gente está vivendo um momento agora de polaridade tão extrema que as pessoas estão numa contracultura do óbvio. As pessoas se questionam vacina. Isso no mundo. No mundo. Agora, eu quero voltar para a questão da pergunta aqui, brother, que é o seguinte, a pergunta fala sobre fenômeno de massa. Tá. E eu quero ilustrar o que você colocou, que é o seguinte, eu sou artista plástico. A vida inteira eu luto para me impor como artista no Brasil, para fazer as pessoas entenderem o valor da minha arte. Até hoje é uma luta absurda. Um dos propósitos no Big Brother foi massificar a minha ideia sobre a arte, né? De um modo geral, da ilustração, da atuação, da pintura, da escultura, de uma forma geral. Não existe essa cultura esclarecida no Brasil. Então, assim, eu entendi muito cedo, eu falei, cara, se eu continuar como artista plástico, eu vou morrer de fome, cara. Não é fácil ser artista plástico no Brasil. Porque é um país que as pessoas priorizam comprar, de repente, um celular para mostrar que é melhor que o outro, do que ter um quadro em casa, porque é supérfluo. Eu não vou gastar não sei quantos mil reais num quadro se eu posso comprar um celular e as pessoas vão me achar incrível por conta disso. Ninguém vai na minha casa dizer que aquele quadro é incrível. Mas na rua eu vou pegar meu celular e pensar, nossa, aquele cara ali é o bichão. Entende? Então assim, eu falei, cara, das duas uma, ou eu morro de fome com artista plástico, ou eu vou pro Big Brother ganhar R$1 milhão. Entende? Racionalismo. O nome disso é racionalista. Nós não estamos discutindo o teu projeto de vida. Isso foi racionalismo. Você entende? Sou eu? Por favor. Vamos lá. Você entende, mano? Que é difícil demais. Ele usou racionalismo. Vamos lá. Sentir-se observado tem forte impacto no comportamento humano. É possível ser autêntico no Big Brother? Quais são os efeitos psicológicos que o programa impõe aos participantes? Oh, tinha que ser eu. Essa é a tua cadeira, mano. Essa é a tua cadeira. Tinha que ser eu, né? Bom, vamos lá. Sentir-se observado tem um forte impacto no comportamento humano? Total. Desde criança, né? Total. Até porque, como a gente estava posto, né? Como foi posto no decorrer do nosso debate, a gente entende que a espontaneidade, quando você nota que você está sendo observado, ela é cerceada. Porque você fica focado e a sua atenção fica direcionada a tentar emitir comportamentos, né? Porque você sabe que está sendo julgado. Apesar da gente saber que está sendo julgado o tempo inteiro, no Big Brother, esse julgamento, diga-se de passagem, é por milhões de pessoas, que determinam até o seu comportamento lá dentro. Aqui está sujeito a ser também. Total. Os comentários estão aí para isso. Né? Nos julguem. Então, há um forte impacto total, né? O humano, quando ele é observado, e é muito interessante, teve um experimento na faculdade de Newcastle, que tinha um espaço da universidade que havia um roubo excessivo de bicicletas. Então, Inglaterra, cara? Isso. Eles roubavam bicicleta lá? Sim. Aí o que eles fizeram? A universidade escreveu lá. Colocou cartazes. Vocês estão sendo observados. Tomem cuidado com o que vocês andam fazendo. E colocaram olhos. Não colocou câmera, não colocou nada. Colocou olhos. É o espantalho. É o espantalho. Resultado da pesquisa, diminuição do roubo em mais de 60%. Só do fato da pessoa achar que estava sendo observado. Então o comportamento ele é manipulável quando sabe que está sendo observado. É possível ser autêntico no Big Brother? Eu diria que, no princípio, as pessoas elas articulam um projeto, né, do que elas vão ser lá dentro. Com o passar do tempo, em função do estresse, das eliminações, até mesmo da questão da ambição pessoal, né, e dos grupos, dos conchavos, das fofocas, essa espontaneidade começa a surgir cada vez mais. E é lógico, o forte impacto, né,
psicológico que o Big Brother traz quando você está em confinamento faz com que as pessoas começem a se expressar de uma maneira, porque ela oscila entre a consciência de estar sendo observado e o esquecimento de estar sendo observado. Então, nesse aspecto, é difícil você manter o seu verdadeiro eu lá dentro, né? A esconder o seu verdadeiro eu. Então, eu diria que acaba sendo, depois de um certo tempo, autêntico, né? Manda ver, mestre. Quais são os efeitos psicológicos que o programa impõe aos participantes? Eu diria, e aí eu vou ser bem categórico, e a psicologia é muito... A história, né, que a psicologia traz na questão da análise de confinamento, mesmo a gente sabendo que é um programa televisivo, os impactos fundamentado nesses experimentos. Exato, os impactos são devastadores. Porque por mais que a pessoa ela tente se manter saudável mentalmente, como você bem colocou, aqui fora, as pessoas criaram uma imagem e elas vão confrontar você. Então é desde aquele que fala que eu te amo e nunca te viu pessoalmente, daquele que te fala que te odeia. Elas me cobram até hoje por uma imagem que ela criou que não tem nada a ver com o meu eu real. Por que você não é mais aquela pessoa? Porque eu não sou essa pessoa, bro. Eu vi alguns veteranos do Big Brother, boa, obrigado por isso. Né? Em alguns relatos que eu li, que eles falam que foram muito julgados, principalmente por características que foi postas dentro do Big Brother, desde a anorexia, a questão da obesidade. Então aqui fora as pessoas olhavam e sempre cobravam. Então é difícil você sair e ficar saudável, porque o impacto psicológico é muito forte. É um pós-traumático, cara. É uma situação superlativa, gigantesca, extraordinária, e é da noite para o dia. E, consequentemente, esses traumas, esse pós-traumático, ele acontece. Como é que você caiu, sei lá, ser atropelado, sofrer uma situação violenta, é uma violência. Eu que ganhei 1 milhão, que vivi, né, eu consegui tirar o melhor dessa história, eu tive meus momentos ruins no pós também, porque realmente é uma experiência, abala muito o emocional e psicológico. Nem todo mundo tá... E essa obrigatoriedade de ter um psicólogo, ter um tratamento psicológico depois, cara, tem uma luta entre nós, na nossa classe, de exigir que a Globo ofereça isso para as pessoas. Porque depois você sai de lá, os caras te dão um pé na bunda e se vira aí, entendeu? E aí você que se vire com a tua loucura lá depois. Nem todo mundo consegue lidar com a fama também, tem isso. Não, isso, mano, é pavoroso. Porque ela é dinâmica demais, né? É pavoroso, cara. Muita gente chamando, isso não é bom não. Desse jeito, entende? Não te amando pelo eu, pelo teu eu verdadeiro, entende? Sim. É muito louco. Sua colocação, mestre. Eu não sei se eu tenho para acrescentar muito nisso, eu só fiquei, a hora que eu vi a pergunta, eu fiquei com a sensação assim de espontaneidade. Se a gente pensar na espontaneidade de uma maneira muito absoluta, né, e falar assim, olha, eu só sou espontâneo quando eu não tenho expectativa nenhuma do que o outro está pensando ao me observar, eu acho que a realidade não funciona assim. A gente está sempre com algum nível de observação, nós não somos isolados, né? A gente tem sempre algum nível de observação. Então, o que acontece lá é a densidade da observação é muito maior. Então, mas assim, a experiência, como que acontece a experiência da espontaneidade sob pressão, aí é um fenômeno. Eu acho que ela oscila entre espontaneidade e resposta para o ambiente. Já sabemos quem elaborou as perguntas. Eu não lembrei da última pergunta. A pergunta é, Big Brother, para muita gente, é sinônimo de mau gosto. Por quê? É para você. Porra, maravilhoso. Como é que eu posso dizer de uma maneira... Assim, não me poupe, não me poupe. Não me poupe é bom. Porque, quando... Pelo fato, de enfatizar de uma maneira não elegante a intimidade das pessoas. Eu acho que é esse que é o ponto. Eu não vejo a intimidade, que a intimidade é tratada no Big Brother de uma maneira elegante, né? Então, para quem está sensível, né, para a forma como as pessoas tratam a própria intimidade, não parece ser de um paladar agradável, como as coisas são apresentadas. Você é gentil, cara. Eu achei que ele foi. Que elegante você, cara. Eu gosto muito dessa palavra elegante, cara. Mais algum acréscimo ou já podemos? Tá bom. Maravilha. Obrigado por essa delicadeza. Né? Fala aí, irmão. Então eu vou ser bem simpático também. Obrigado. Eu acho que
tornar, porque assim, nós temos a vida dividida em público e privado, né? Que é o que você está trazendo, a intimidade. Quando você vende o privado, né, em cadeia nacional, ele vai ter vários aspectos de interpretação, né? E às vezes a distorção pode acontecer. Então, eu costumo assistir alguns programas que mostram esses vídeos, né, de pessoas que ou que fizeram um grande feito, ou que passaram por uma situação difícil, ou até mesmo aqueles engraçados, né? E você está vendo ali, então, uma exposição do privado o tempo todo, né? Então, o privado passou a ser público, né? O Big Brother tornou isso um produto, né? Mas hoje, com o mundo sendo observado, porque nós temos um grande irmão, né? Que em todo lugar você tem câmeras filmando você de todas as formas. Espero que ainda não dentro dos banheiros, né? Mas experimenta dizer ok Google. Enfim, não aconteceu, mas geralmente tem algum celular que como posso ajudar? Né? Então o tempo inteiro. Estou ouvindo, cara. Então o tempo inteiro você tem o privado sendo exposto. E nesse aspecto eu concordo com você, há uma deselegância muito quando há essa exploração massiva do privado das pessoas. É lógico que o programa traz isso num contexto muito mais ampliado, né? Porque são 24 horas, o tempo inteiro, 3 meses, né? Num confinamento, até situações assim, até engraçadas, outras vexatórias, relações que as pessoas possam ter lá dentro, que a gente, né, acompanha desde uma relação de briga a uma relação sexual, quer dizer, então há um privado sendo muito explorado e há uma deselegância nisso. Vamos lá. A questão que foi colocada aqui de mau gosto é relativo, né? Eu consigo ver a proposta Big Brother com um prisma muito mais positivo, mais elegante, e de repente vejo questões que são mais triviais para uma maioria como questões deselegantes. O cara que sai de casa, deixa de estar com a família para estar num estado de futebol para brigar com outro irmão que ele nunca viu na vida, eu acho de mau gosto. Mas tem gente que acha legal. Então, assim, vai muito do íntimo também de cada um, né, da perspectiva de cada um, de olhar e aí o que você acha que é mau gosto não necessariamente é interpretado pelo outro como mau gosto. Porém, ninguém que está ali dentro, que foi meu caso, eu assinei um contrato que era desse tamanho, fiquei quase uma tarde inteira com um advogado, assinando, rubricando, assinando, eu entrei plenamente consciente da onde eu estava me metendo. E eles são categóricos nisso. Você quer ir adiante? Você tem certeza que você quer? Porque não vai ser fácil. Isso não vai afetar somente a sua vida, mas a vida das pessoas que você ama. Isso vai afetar sua mãe, seu pai. Você tem certeza? Eles são muito responsáveis nesse sentido. Antes, depois que se dane. Mas antes, entende? Eles têm esse cuidado. Então, assim, eu entrei sabendo que eu estaria, sim, vendendo a minha intimidade. Em alguns aspectos eu me senti até como uma garota de programa. Literalmente, eu estava num programa, só que em vez de ganhar um cachê de alguns mil, eu ganhei 1 milhão. Então, assim, eu sou a garota de programa mais bem sucedida nessa proposta. Entende? Então, assim, vai do quanto você está disposto a pagar o preço. Em algum momento, você vai ter um momento de verdade na sua vida, uma encruzilhada, né? Onde você fala, cara, até que ponto eu estou disposto a pagar esse preço? Entende? Então, o tempo inteiro, quando eu estava ali dentro, em situações até vexatórias, eu falei, eu não tenho direito algum de reclamar de nada, porque ninguém me obrigou a estar aqui dentro. E se eu estou fazendo, se eu optei em estar aqui e fazer tal coisa, quando eu sair, eu vou matar no peito isso aí e tentar administrar como eu puder. Entende? E dentro também de um julgo de milhões de pessoas, vai ter uma parcela que vai achar incrível, outra parcela que vai abominar, outra parcela que vai achar interessante. E eu estou lidando com isso há 12 anos, com essas opiniões diversas, desde da senhorinha que chega em mim chorando e me oferece uma flor e diz que, nossa, eu torci por você porque eu tinha um filho meu que faleceu e olhando para você lá dentro eu via meu filho, então obrigado por isso, você me trouxe um acalento. Eu falei, pô, que bacana. Como eu tive mães que falaram, meu filho estava nas drogas e vi você lá dentro com uma positividade, eu sempre achei isso tão piegas. Sabe, o artista me salvou das drogas. Mano, o cara só está cantando música. Não... Mas eu me vi nessa situação, uma mãe chorando, me dizendo, olha, você salvou meu filho das drogas. Eu falei, nossa, olha o impacto disso, olha como isso vai fundo nas pessoas, sabe? E como pessoas que me ojeriam, que já quiseram me bater em lugar, falaram, você é um lixo, você é um lixo. Eu falei, cara, ok, mas eu estou pagando meu preço até hoje. Não existe ônus, não existe bônus sem ônus, não existe glória sem sacrifício. E eu pago meu dízimo até hoje, vou pagar durante muitos anos.
entende? Mas eu ganhei, né? O problema do cara que ficou tipo tanto tempo quanto eu, levou só alguns, né? E tá aí até hoje pagando o preço. Então assim, a questão do mau gosto, do bom gosto é relativo e o quanto a pessoa está disposta a vender sua intimidade, a compartilhar sua intimidade, vai muito do ego, do id, do superego, enfim, da carência ou a necessidade de suprir alguma coisa. Eu queria suprir o vazio que estava no meu bolso, entende? E fui bem sucedido com relação a isso, então para mim está tudo certo. Bacana. Mas a gente está chegando na conclusão, eu fiquei com um pensamento de um pouco de síntese, e aí eu pensei 3 palavras que eu estou sentindo, entendendo que nós todos concordamos, né? Nessa conversa e pela maneira que a gente é. Uma delas que tem a ver com a conversa. Uma delas é responsabilidade. Nós 3 falamos assim, de a gente fazer escolhas, né? Não dá o sabor do vento, fazer escolhas. Se eu vou no campo de futebol, ou se eu fico com a família, né? Se eu faço uma opção por arte, responsabilidade. Então, esse lugar de fazer escolhas. Nós concordamos com isso o tempo todo. A outra é respeito, né? A gente procurou fazer dessa forma, acho que foi simples de fazer, na verdade, né? Por causa da terceira, que é empatia também. Então, assim, responsabilidade, o respeito pelas diferenças e empatia na busca de, assim, genuinamente entender o sentimento e o ponto de vista e a experiência com quem a gente está lidando, são valores que são fortes para nós 3 e assim, na minha maneira de ver, é a forma... São 3 palavras que dão uma orientação de como é que a gente lida com os desafios todos que a gente falou aqui. Você acabou de colocar 3 cerejinhas em cima do bolo. Sim. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né? Não sei nem o que falar depois disso para mim. Eu entendo que muita gente... O cara acabou de mencionar aqui, pô, Monteiro Lobato, né, cara? Só para me fazer valer um pouco da minha licença para ser um pouco burro. Só tem que... A gente pensa, então, que as polaridades têm que parar de darem respostas e começar a fazer perguntas. É isso. Que é o que a gente está fazendo aqui, estimulando questionamento. Perfeito. Diretor, satisfied? Pô, então é nóis. Aê. Coisa linda, cara.